Voltamos com o Sul 21 Debates e o tema é polêmico que envolve aí a Cidade Baixa, o bairro da cidade de Porto Alegre, que tem a vida noturna principal, aí uma questão também emblemática que teve um fechamento das casas noturnas. E aí, na verdade, esse fechamento por parte da Prefeitura Municipal de Porto Alegre é em cumprimento de uma determinação legal. Existe uma lei no município e também algumas regras que dizem respeito ao plano diretor da cidade, e uma delas delimita o número de casas noturnas, uma das principais ruas desse bairro, onde tem uma série aí delas, é a rua Avenida João Alfredo, né? E aí, por esta regra, seria uma casa noturna a cada 100 metros. Então, isso, por exemplo, se tiver que reduzir o número de casas noturnas em função dessa regra do plano diretor, Gabriel Pinto, tu que é músico, que trabalha nesse bairro, como é que fica pra ti? Bom, reduz o trabalho, mas algo que para mim é fato é que trabalho nós encontramos. A pergunta que fica para mim é por que se permitiu que se criassem tantas casas noturnas uma ao lado da outra naquela região, né? Agora a situação foi criada e tem que se desfazer. Eu conheço casas na João Alfredo que tem condições de funcionar, que tem todas as reformas feitas, tem o isolamento acústico, tem todos os pré-requisitos de segurança cumpridos e não possui o alvará, né? Possui o alvará provisório. O que seria o alvará provisório? Não se sabia que haveria uma casa noturna ali? Eu não acredito nisso. Eu acho que, conhecendo bem o dono dessa casa, ele foi já pensando em abrir uma casa noturna e sempre mostrou isso, deixou isso bem claro para a prefeitura. Então eu não sei como se criou essa situação e como a prefeitura há de resolver essa situação. É a dúvida que fica, né? Tá certo. E a Daniela Peduzzi, tu que é moradora ali do bairro, como é que fica pra ti sem essas casas noturnas? A questão não é não ter a casa noturna, mas que ela seja estruturada dentro da lei, que ela tenha uma acústica boa, não uma acústica qualquer que trema o ouvido de toda a vizinhança, mas que tenha uma acústica boa, que tenha segurança para os seus usuários. De maneira nenhuma eu acho que os moradores iriam ficar contra a existência dela, mas que fosse de acordo com a lei, que pudesse causar um conforto para as pessoas que moram ali. Tá certo. E essa outra determinação que diz respeito ao horário de funcionamento dos bares, meia-noite? Essa tolerância, como é que funciona para a vida noturna do bairro? Olha, eu li há semanas atrás, acho que foi aqui mesmo pelo Sul 21, de um dono de um bar, até conhecido meu, o seu Cláudio, que disse: bom, se eu tiver que fechar a minha casa depois da meia-noite, eu vou fechar para sempre, porque eu não tenho como manter a minha casa, não tem como ter faturamento, sustentar funcionários, sustentar a minha casa com o que eu ganho só das 8 à meia-noite, ou só o que eu ganho até a meia-noite. Porque um bom movimento ocorre depois da meia-noite. E é uma casa que é respeitadíssima, não foi fechada, não teve nenhum problema, porque realmente é maravilhosa. A casa tem uma ótima cozinha, os caras têm chorinho, tem música tocada por músicos e baixinho, né? Então os próprios moradores têm muito respeito com ele e tal. Então eu sou contrário a essa ideia de se fechar após a meia-noite. Eu acho que realmente os bares têm que se preocupar com a vizinhança. Eu acho que o dono do estabelecimento tem que se preocupar com a vizinhança, com respeito às pessoas com as quais ele está convivendo, mas eu sou totalmente contra a ideia de fechar após a meia-noite, inclusive como boêmio, né? Tá certo. Daniela, que mora ali há 10 anos, foste para o bairro Cidade Baixa com opção, diferente de alguns moradores que, enfim, herdaram, né, casas históricas de famílias, enfim, que vivem há muito tempo lá. Como é que fica para ti se tiver um horário limite para funcionamento dos bares? Por enquanto, como a lei é à meia-noite, eu sou a favor que feche à meia-noite se tem o alvará para isso. Eu entendo a vida das pessoas que vivem da noite, que tem o seu bar, que tem os seus funcionários. A lei é essa. Eu não tenho o poder de mudar a lei. Se o prefeito até falou na reunião que vai estar aberto para, se for necessário, mudar essa lei, se mude, mas desde que os bares obedeçam essa lei. Tudo bem, se for da meia-noite para as 2 horas, ótimo, eu não vou ser contra, mas que seja até as 2 horas.
Por enquanto é até a meia-noite, então eu sou a favor de que seja fechado. É o alvará, é a lei. Quando as pessoas abriram os bares, sabiam que seria assim, porque conseguiram um alvará assim. Foi modificado. Foi modificado. Isso não era até a meia-noite, foi determinado depois. Eu acho que a 2004, foi a partir de 2004. Então as pessoas abriam os bares sem saber que iam ter que fechar. Uma lei, né? O que eu vou fazer? Mas o que eu acho é assim, o teu direito de ganhar a tua vida à noite vai até prejudicar o meu direito de dormir. Então, a gente não tinha qualidade de vida nenhuma. Tu tá dentro da tua casa e por uma opção, porque tu tá cansado, ou tu trabalhou o dia inteiro, ou tu tá doente, ou tu tem familiar doente, como eu já tive, e à noite entrar dentro da tua casa. Qual seria, então, pra gente tentar encerrar esse debate, porque certamente não vai ser o Sul 21 Debates que vai encerrar esse tema, nem as próprias medidas que ainda podem, né, enfim, se desdobrar aí com esse assunto, mas uma via de conciliação, né? Gabriel, o que tu sugere? A via de conciliação passa pela compreensão de ambas as partes, de que todos convivem no mesmo lugar, moradores ou não, porque no final das contas, quem possui o imóvel, né, ele é proprietário de um imóvel. Mas o dono de um bar, ele também convive no mesmo lugar, ele tem uma posição muito parecida com a posição de um morador. A pessoa que vive na Cidade Baixa, eu não sou só morador da Cidade Baixa por estar vivendo na José do Patrocínio, ali do lado da Praça Garibaldi, há 8 anos. No que eu saí do Júlio de Castilhos, que é a escola onde eu me formei, eu entrei na Cidade Baixa, conheci a noite da Cidade Baixa, conheci meus pares na Cidade Baixa, grandes parceiros, grandes amigos. Tem o Marinho, que é o dono do bar do Marinho, que funciona ali há mais de 20 anos, gente. E sempre promovendo arte, cultura. Conheci muita gente ali, e todas essas pessoas, eu acho que elas têm tanto direito de conviver, de viver naquele lugar, quanto os moradores da Cidade Baixa. Entende? Por mais que esses sejam proprietários de imóvel. Né? Então, a solução para mim passa por nós encontrarmos uma convivência harmoniosa e dialogarmos isso. E não com posturas de assim, não, como eu não consigo dormir, como tu disseste, eu vou te impedir de viver nesse espaço. Eu acho que não passa por isso, até porque isso é impossível, não vai acontecer. As pessoas não vão deixar de frequentar aquele lugar, não vão deixar de conviver aquele lugar, nem que haja uma lei que proíba. Porque as leis são regras criadas, mas elas são sempre passíveis de interpretação. Tanto por quem as cumpre, tanto por quem é de dever acatá-las, né? Então elas são sempre passíveis de interpretação. Daniele, contraponto de quem mora lá? Nós nunca fomos contra os bares, nós não achamos que o direito é nosso de dormir, mas, infelizmente, a Cidade Baixa virou terra de ninguém. Tem pessoas que vão ali e fazem o que querem, que não fariam em seus bairros, não fariam em suas casas. Então, infelizmente, se tornou uma medida muito... Eu não digo, eu diria antipática, sim, parece que sim, mas há quantos anos a Cidade Baixa vem acumulando bares e ninguém nunca pensou nos moradores? Porque alguém que vai ali e coloca um bar que não tem alvará para funcionar até as 4, 5 horas da manhã e coloca música a todo volume, como muitos colocam, nunca pensou nos seus vizinhos. Então, inclusive todo mundo da comissão de moradores, muitos moradores que vivem ali. Eu, na época da faculdade, me formei há pouco tempo, vivia em bares da Cidade Baixa, não vou agora por uma opção. Nós somos boêmios também. Nós temos a boemia na porta da nossa casa, mas nós queremos respeito. Não é, tu tá querendo dormir, tu tá sendo egoísta porque eu não posso trabalhar. Não é isso. Assim como é teu direito trabalhar, é meu direito dormir. Sabe? Claro que, que bom, agora ela tá dormindo e eu não tô trabalhando. Eu não quero isso pra ti. Pra ninguém dos bares. Mas que possam ter uma
seja pacífico, seja uma convivência pacífica. E Respeitosa. até agora não está acontecendo isso. Há muitos anos os moradores vêm sendo desrespeitados, sim. Então, na verdade, unindo todos os atores aí, de repente a prefeitura aberta a aproximação para um diálogo, uma facilitação, uma orientação para os proprietários das casas e a comissão aí continuando o trabalho e dialogando em conjunto, talvez a gente tenha então uma perspectiva mais tranquila então, claro, de paz no Reduto Boêmio de Porto Alegre. É o que a gente deseja. É o que nós esperamos. Tá certo, todos nós também. Com o Sul 21 a gente encerra por aqui o nosso debate, mas se tu gostou dessa nossa conversa, comenta aí, o debate está aberto ainda.